Quando falamos em ditadura no atual cenário global, logo somos levados a pensar em países como Coreia do Norte, China, Síria e até a Rússia, que oficialmente não tem um regime ditatorial, mas possui vários elementos de uma autocracia, incluindo a permanência de seu atual líder, Vladimir Putin, que está há 24 anos no poder, considerando os períodos em que ele atuou como primeiro-ministro. Mas nós quase não ouvimos falar de um pequeno país da Ásia Central, chamado Turcomenistão. Ele fez parte da extinta União Soviética entre 1925 e 91, quando o antigo regime entrou em colapso. A partir desse momento, o Turcomenistão emergiu como uma república e tinha planos de renascer como uma nação democrática com um novo sistema econômico, renovado e moderno. Infelizmente, não foi isso que aconteceu. Por uma série de fatores que vamos detalhar para você a seguir, o Turcomenistão acabou assumindo uma nova ditadura, agora muito mais eficiente, sutil e perigosa. A economia, que nunca deixou de ser controlada pelo Estado, se tornou ainda mais restrita. Os direitos civis foram revogados, a liberdade de expressão completamente ignorada. Os meios de comunicação foram praticamente extintos e até a estética do país foi alterada, para atender aos gostos e caprichos dos ditadores megalomaníacos. As restrições impostas a esta nação são tão severas que ela foi considerada a terceira mais repressiva do mundo, estando à frente até mesmo de países como a Coreia do Norte, um feito que, convenhamos, é vergonhoso e impressionante ao mesmo tempo. Fique conosco. Vamos conhecer um pouco mais sobre a triste realidade vivida no Turcomenistão. O primeiro presidente a ser eleito no Turcomenistão depois da queda da União Soviética foi o excêntrico Saparmurat Niyazov. Ele cresceu em um orfanato soviético porque seus pais morreram tragicamente em um terremoto quando ele tinha apenas 8 anos de idade. Quando completou 20 anos, Niyazov se juntou ao Partido Comunista, ascendendo rapidamente na carreira política de sua região. Quando o antigo bloco entrou em colapso, sua figura emergiu como uma das mais proeminentes e ficou a seu cargo o papel de fortalecer a independência e o caráter nacional do Turcomenistão. O problema foi que, para alcançar esses objetivos, Niyazov optou por utilizar vias e instrumentos antidemocráticos, o que pouco a pouco mergulhou o país em um novo regime ditatorial. Uma de suas primeiras medidas foi se declarar presidente interino, se colocando em um lugar de transição como uma desculpa para não deixar o poder para novas eleições. Depois se autodenominou Turkmenbash, ou grande líder de todos os turcomenos, colocando todo o poder, autoridade, fascínio e temor em sua figura, algo que é característico de toda e qualquer autocracia. A partir daqui, várias bizarrices foram implementadas no país. Algumas para garantir a manutenção do poder, outras como excentricidades, que revelam suas questões narcísicas. Por exemplo, Niyazov, que era fumante, foi obrigado a abandonar o vício depois de ser submetido a uma cirurgia cardíaca de emergência em 1997. Depois disso, ele proibiu o tabagismo em lugares públicos de todo o país, apenas para que não fosse obrigado a ver outra pessoa fumando. Ele também baniu o uso de barba, de materiais audiovisuais dublados e do uso de próteses dentárias de ouro, só porque eram contrários ao seu senso estético. Niyazov também não gostava de maquiagens, por isso proibiu que elas fossem usadas por apresentadores de TV. Ao mesmo tempo, ele começou a espalhar retratos e estátuas de sua figura por todo o país, fazendo com que todos prestassem culto à sua imagem e sua história. Seu egocentrismo era tão exacerbado que ele chegou a mudar o nome de uma cidade e do mês de janeiro para se homenagear e alterar o nome do mês de abril e da palavra pão para Gurban Sultan, o nome de sua mãe. Além disso, Niyazov escreveu um livro filosófico e espiritual chamado Ruhana, que quer dizer o livro da alma. Nele estava contido um código de orientação moral, ensinamentos filosóficos e uma perspectiva revisada ou alterada da história do Turcomenistão, que foram entrelaçados com memórias e acontecimentos centrais da vida do próprio presidente. O estudo dessa obra se tornou obrigatório nas escolas e até os adultos
deveriam demonstrar domínio de seu conteúdo quando fosse solicitado. E eu nem preciso dizer que tudo isso foi coroado com um regime opressivo e autoritário, que punia drasticamente todos que saíssem da linha e fossem considerados subversivos ou insubordinados. Mas Niazov não era tolo e sabia que implementar tudo isso em um país recém-independente, com uma população sedenta por liberdade e renovação, seria bastante complicado. Por isso ele usou uma estratégia praticamente infalível, usando aquilo que seu país tinha de mais abundante: recursos energéticos. O Turcomenistão abriga a quarta maior reserva de combustíveis fósseis do mundo, principalmente gás natural, mas isso inclui também o petróleo. Cerca de 10% de toda a reserva de gás do mundo está em seu território, o que é mais do que suficiente para abastecer uma pequena população que é generosamente estimada em 6 milhões de pessoas. Assim, durante boa parte de seu governo, o gás e a eletricidade eram oferecidas de forma gratuita para a população, que também tinham combustível e alimentos barateados por conta de um subsídio governamental. A matemática é simples. Se o Estado oferece benefícios econômicos aos cidadãos, em troca, os cidadãos não questionam o Estado, ainda que vários direitos e liberdades civis estejam sendo matados bem diante de seus olhos. Quando Niazov faleceu em 2006, ele foi substituído por Gurbanguly Berdimuhamedov, que era seu dentista e que foi promovido a ministro da Saúde durante o seu governo. A partir daqui, as coisas ficaram ainda piores. Ao contrário de Niazov, Berdimuhamedov não se autodeclarou presidente interino, preferindo a estratégia de manipular as eleições para se manter no poder. Ele foi eleito com 89% dos votos em 2007, 97% em 2012 e, novamente, 97% em 2017, sendo que a aprovação popular nunca esteve perto disso, principalmente em suas reeleições. O novo ditador se aproveitou de tudo aquilo que estava sendo feito com o povo turcomeno e intensificou ainda mais as práticas asquerosas. O apelo estético, por exemplo, ficou ainda mais rígido e impositivo. A capital, Ashgabat, passou a ser conhecida como a cidade do mármore branco, sendo reconhecida até pelo Guinness Book por ter a maior concentração desse tipo de mármore no mundo. O motivo? A fixação pela cor branca de Berdimuhamedov, que, segundo ele, atrai boa sorte. O aspecto claro, asséptico, tomou conta de toda a capital e está presente em prédios, monumentos, praças. As únicas coisas que destoam são os verdes das poucas árvores que foram mantidas e o ouro das estátuas que representam um ditador. Até os veículos coloridos foram banidos da cidade. Sério. Por meio de um decreto, o presidente obrigou que todos os veículos fossem pintados de branco ou prata, sob o pretexto de que cores escuras contribuem para o aquecimento da cidade, que já é castigada pelo clima desértico da região. Quem desobedecer à ordem recebe uma multa e tem o veículo confiscado. Além disso, toda a comunicação no Turcomenistão passou a ser controlada durante o regime de Berdimuhamedov. Antes de assumir o cargo, a internet e os aparelhos celulares ainda não eram um problema significativo, mas com a popularização desses recursos, foi preciso controlá-los, para assim controlar também a opinião pública sobre o regime. Dessa forma, nenhum cidadão tem acesso à informação de outros países e nenhuma mensagem contrária ao presidente é divulgada, já que os programas e canais de TV também são controlados pelo Estado. Até a qualidade do sinal de internet ofertada na região é limitada, sendo a quarta pior do mundo, justamente para dificultar acesso a serviços de VPN e outras ferramentas que possam burlar a censura. Junto a tudo isso, o fornecimento de gás e energia gratuitos à população foram interrompidos e todos passaram a pagar pelo consumo energético. Os alimentos também já não podem ser totalmente subsidiados, pois os altos custos com a manutenção do sistema e os gastos extravagantes com construções monumentais mergulharam o país em uma grande recessão econômica, fazendo com que a maior parte da população tenha atingido índices alarmantes de pobreza.
Para conter a insatisfação, as forças repressivas também foram aumentadas e é quase impossível sair à rua sem ver policiais e agentes vigiando espaços públicos e privados. Correspondentes internacionais que conseguiram viajar para o país nos últimos anos relatam que até mesmo quando estão dirigindo, eles são observados por guardas que seguem e monitoram seus passos a todo instante. Mas sabendo de tudo isso, por que os países democráticos ao redor do mundo não intervêm de alguma forma? Diferente do que acontece em outras nações que nós citamos, o Turcomenistão não tem aliados políticos, não segue uma ideologia religiosa e não está em um território sob disputa, ou seja, interferir nesse regime e salvar sua população não iria necessariamente provocar um conflito diplomático internacional. Então, por que nada está sendo feito? Basicamente, 2 motivos. Primeiro, a democracia. Por mais que se saiba que o que está sendo feito por lá é errado, fazer uma intervenção com forças militares seria subjugar sua soberania. E, de acordo com os tratados internacionais, o Turcomenistão é um país livre e precisa ter seus direitos preservados. Mas talvez o principal fator não seja esse, mas o bom e velho interesse econômico. Como o país possui a 4ª maior reserva de gás natural do mundo, fazer uma parceria para ser abastecido por ele é muito importante. Nesse sentido, durante décadas, a Rússia e a China foram seus principais parceiros. Mas isso mudou com a pandemia e com os conflitos na Ucrânia. Por isso, o Turcomenistão passou a procurar novos compradores desesperadamente. E encontrou na União Europeia, também desesperada, uma nova oportunidade. Um acordo está sendo estabelecido entre estas partes e existe inclusive planos para a construção de um gasoduto submerso no Mar Cáspio para transportar o recurso para o velho continente. Por isso é possível que os países do bloco estejam fazendo vista grossa para o que acontece lá no Turcomenistão, pelo simples fato de que eles também estão sendo beneficiados na atual conjuntura. Lamentável, né? Em 2022, Gurbanguly Berdimuhamedov decidiu deixar o cargo de presidente, pois disse que o país deveria ser governado por alguém mais jovem. Coincidentemente, seu filho, Serdar Berdimuhamedov, que já era ministro da Economia, estava completando 40 anos daquele momento, a idade mínima para se candidatar à presidência. O sucessor foi eleito com mais de 70% dos votos válidos, em um processo repleto de corrupção e polêmicas, que revelou um resultado que não foi surpresa para ninguém. E as condições impostas ao povo turcomeno se mantêm, agora sem nenhuma perspectiva de mudança pelos próximos anos. Para nós, fica o lembrete de que um regime ditatorial é uma das maiores provas de que a raça humana falhou, miseravelmente, em ser uma espécie racional. É por isso que devemos nos atentar ao escolher nossos representantes. E é também por isso que é tão importante estudar a nossa história, para que os erros passados não voltem a nos assombrar no futuro. Até a próxima.